aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Só vamos apresentar um estudo de resultados do indicador TraderMill no gráfico de 5 minutos no índice futuro, tá certo? Vamos apresentar os principais sinais e os resultados de gain e de loss que aconteceram durante os pregões durante o mês de janeiro de 2025, tá ok? Mas antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos para receber as notificações. Só então aqui no dia 2 de janeiro de 2025, o nosso indicador TraderMill pagou nos seus principais sinais pelo gráfico de 5 minutos aproximadamente 820 pontos. Como nós já sabemos, o nosso indicador, no sinal de compra ele fica colorido de verde, no sinal de venda ele fica colorido de vermelho, e a nossa ordem, a nossa compra, quando for verde, vai ser um tique acima do sinal, tá certo? E a nossa venda, um tique abaixo, tá ok? E o nosso stop normalmente é técnico, né? Então aqui na compra o nosso stop ficará aqui nesse fundo, tá? Joia na mínima do candle gatilho. Então nós tivemos aqui o primeiro sinal, pagou 70 pontos, um sinal de compra, um sinal de venda 390 pontos, outro sinal de venda 360 pontos, isso somando nós temos 820 pontos de gain e não temos loss no dia 2 de janeiro. Só no dia 3 de janeiro nós tivemos um sinal de venda que não evoluiu e tivemos um stop de 150 pontos. Logo após tivemos um sinal de compra que pagou mais de 300 pontos, depois um sinal de compra que não evoluiu, um sinal de venda que pagou 270 pontos, dando um total de 590 pontos de gain para 150 pontos de loss, tá certo? No dia 6 de janeiro nós tivemos aproximadamente 1.700 pontos, envolvendo os principais sinais do TraderMill, 1.700 pontos de gain. O primeiro sinal do dia pagou já mais de 900 pontos na compra, tá certo? Depois nós tivemos ainda sinais de venda que a gente não contabilizou. Tivemos aqui outro sinal de venda que pagou 150 pontos, outro sinal de 360 pontos, mais um sinal de 360 pontos, não tivemos nenhum stop. Pessoal, esse material, esse estudo, nós vamos disponibilizar ele em PDF para você poder também comparar com o seu gráfico, e ver o quão assertivo está o indicador TraderMill, tá certo? Esse estudo em PDF ficará disponível no nosso grupo free, que está aqui na descrição do vídeo, tá certo? Pessoal, então no dia 7 de janeiro, o candle de número 2 indicou a compra que chegou a pagar mais de 1000 pontos, já seria o trade do dia, não precisaria fazer mais nada, tá certo? Então nós tivemos depois uma venda com mais 600 pontos, dando um total, um somatório desses sinais de 2060 pontos. Pessoal, nós estamos apresentando um estudo e não é recomendado ficar na operação esse tanto de tempo e nem pegar todos os sinais do indicador. Nós só queremos mostrar que as operações do indicador, são reais, tá certo? São assertivas e com um stop muito pequeno, tá certo? Não quer dizer que você precisa entrar numa operação e carregar a operação ou pegar todos os sinais do indicador TraderMill, pois cada um deve seguir o seu gerenciamento de risco, tá certo, pessoal? No dia 8 de janeiro de 2025, nosso indicador pagou aproximadamente 1.360 pontos. Lembrando, que isto é o gráfico de 5 minutos. Então, numa única operação, o candle de número 1 deu sinal de venda, e pagou 1.300
pontos, 1.360 pontos, sem nenhum tipo de calor e sem nenhum stop, tá certo? No dia 9 de janeiro, nós tivemos aproximadamente 830 pontos de gain e tivemos um stop, né? Aqui nós tivemos um sinal de venda que não evoluiu e tivemos um stop de aproximadamente 150 pontos, tá ok? No dia 10 de janeiro, o primeiro candle do dia foi um sinal de compra, chegou a confirmar a compra, né? Mas era um candle bem grande, né? 440 pontos, né? Ó, 440 pontos foi esse candle comprador, né? Então, quem entrou nessa operação teve stop, tá certo? Mas em seguida o indicador já deu o sinal de venda e pagou 1.200 pontos, tá ok? Pois ele deu um sinal de compra que não evoluiu, que acabou estopando mais 140 pontos e chegou a pagar numa outro sinal de compra 330 pontos, dando um total de aproximadamente 1.500 pontos de gain e 500 pontos de loss. Lembrando que é isso para quem entrou em todas as operações do indicador, algo que não é o recomendado, tá ok? Pois nós tivemos no dia 13 de janeiro uma venda no candle 22 que pagou 150 pontos. Aqui as compras não confirmaram, não evoluiu. Nós tivemos no candle 55 uma venda que pagou 520 pontos, totalizando 670 pontos de gain no dia 13 de janeiro. No dia 14 de janeiro, nós tivemos 1.180 pontos de gain e tivemos um stop de 270 pontos. No dia 15 de janeiro, nós tivemos uma única operação pagando mais de 2.500 pontos. Tá certo, pessoal? O indicador deu sinal no candle 5 e para quem segurou a operação, né, e carregou essa operação, pagou 2.800 pontos. Você poderia ter pego aqui, né, 800 pontos que estava de bom tamanho, ou 380 pontos que também já teria sido uma belíssima operação de gain, tá certo? Não tivemos nenhum stop nesse dia. No dia 16 de janeiro, o primeiro sinal foi comprador. Tivemos um stop de 190 pontos, pois nós tivemos a venda que chegou a pagar 1.000 pontos na venda. Então, dia 16 de janeiro, tivemos 1.000 pontos de gain, também numa única operação, para 190 pontos de stop loss. No dia 17 de janeiro, tivemos uma venda que pagou 250 pontos. Depois tivemos uma compra que pagou mais de 400 pontos. Tivemos um stop de 120 pontos, mais 100 pontos de gain na compra e 280 pontos de gain na venda, dando um total de aproximadamente 1.080 pontos. E no dia 20 de janeiro de 2025, o nosso primeiro sinal foi comprador, né, não evoluiu. Depois tivemos um outro sinal de compra aqui no candle de número 7, não evoluiu de momento, porém foi confirmado, né, foi rompido o nosso candle gatilho, mas estopou a nossa operação. Porém, o gráfico voltou a subir. Poderíamos ter feito uma nova entrada que pagou 190 pontos e para quem a fez já tirou o prejuízo do stop anterior. E o gráfico continuou subindo e o nosso indicador pagando mais 680 pontos na compra. Tivemos 80 pontos na venda, 160 pontos na compra, 440 pontos na compra, dando um total de 1.470 pontos de gain para 130 pontos de stop. Pessoal, só lembrando que nós vamos disponibilizar, tá, o arquivo em PDF para você confirmar com o seu gráfico, né, para você analisar e estudar também as entradas
do indicador Trader 1000. Pessoal, se você não deu aquele like ainda, já dê seu like no vídeo, tá certo? Deixe um comentário se você já utiliza o indicador Trader 1000, tá ok? Então vamos lá, pessoal, dia 21 de janeiro nós tivemos um sinal de venda que não evoluiu, um sinal de venda que pagou 260 pontos, um sinal de compra com 290 pontos de gain, uma venda de 60 pontos, um sinal de compra que chegou a pagar 166 pontos. Caso você não tenha pego esse, você poderia ter entrado no próximo rompimento que pagou 600 pontos de gain, dando um total de 2.600 pontos de gain no dia 21 de janeiro. E dia 22 de janeiro nós tivemos aproximadamente 1.250 pontos de gain, onde o primeiro candle do dia deu sinal de compra, não evoluiu no próximo candle, porém nós tivemos o rompimento, né, no candle de número 9 e pagou quase, né, praticamente 300 pontos de gain, pois no candle 21 mais 300 pontos de gain, né, e uma venda de mais de 350 pontos, uma outra compra de 280 pontos, pagando aí para nós mais de 1.200 pontos de gain. E no dia 23 de janeiro nós tivemos um sinal de venda que não evoluiu, um sinal de compra que foi confirmado aqui no candle 62, chegou a pagar 260 pontos, e um sinal de venda que chegou a pagar 240 pontos, dando aproximadamente um total de 500 pontos de gain. Pessoal, eu queria chamar a atenção nesse dia 23 de janeiro, né, assim como tivemos outros dias, é o seguinte: o nosso indicador Trader 1000, ele trabalha em qualquer tempo gráfico. Você pode instalar ele na sua plataforma, tá certo? E operar em qualquer tempo gráfico de 2 minutos, de 5 minutos, de 15 minutos, de 1 minuto. Nós mostramos os estudos em 5 minutos devido às confirmações, né, que temos nos pontos importantes do gráfico, então gostamos de mostrar os estudos no gráfico de 5 minutos. Porém, gostaria de observar, nesse dia 23, nós tivemos toda essa alta, né, toda essa alta aqui do dia 23, tá certo? E nós sabemos, né, que tivemos aqui no candle 21 um possível, né, pullback, né, poderíamos ter uma possível reversão, né, pois vinha subindo, e poderíamos ter a partir deste candle um sinal de reversão, ou talvez um pullback para o gráfico voltar a subir. Nós não sabíamos o que ia acontecer, mas tivemos um candle negativo, né? Pois nós tivemos um outro candle negativo. E se todos nós já conhecemos um pouco de análise técnica, sabemos que já poderíamos ter feito uma venda, né, nessa região para vir buscar, né, os 38% de Fibonacci, correto? Muito bem. O nosso indicador pelo tempo gráfico de 5 minutos não deu o sinal de venda, tá certo? Mas vamos dar uma olhadinha, né? Ó, o candle de número 21 e o candle de número 22 por volta das 10h45, né? E poderíamos também ter feito uma venda ao perder aqui, correto? Né? O candle 20. Então, por volta das 11h05 da manhã, nós tivemos sinais de venda, ok? Se nós observarmos o gráfico de 1 minuto no dia 23 de janeiro, vamos ver o gráfico no dia 23 de janeiro, pelo gráfico de 1 minuto, só para a gente comparar, pessoal, porque é tão importante a gente analisar, né, todos os tempos gráficos.
Então nós não tivemos sinais de venda lá no gráfico de 5 minutos. Mas olha aqui, né? Lembra que nós comentamos que às 10h45 o candle já estava negativo no gráfico de 5 minutos? Mas pelos 5 minutos, o nosso indicador não deu o sinal de venda, né? Não deu sinal de venda, pois as confluências que tem, né, configurada no nosso indicador não foi motivo para ele fazer a coloração do candle. Vamos voltar aqui no minuto que nós perdemos o gráfico aqui de 1 minuto no dia 23 de janeiro por volta das 10h45. Então, olha aqui. Então, quando você observa vários tempos gráficos, fica mais fácil para você operar, né, o índice e você operar qualquer ativo e principalmente utilizando o nosso indicador. Então, olha, às 10h43, para quem estava observando o tempo gráfico de 1 minuto, já ficou atento na venda, né? E como nós tínhamos já um candle formando, né, vendedor também nos 5 minutos, nós poderíamos acreditar nessa venda, né? Pois nós tínhamos 5 minutos dando o sinal pelo próprio candle e temos o nosso indicador falando, ó, olha bem que a alta pode estar chegando ao fim, ou talvez eu vou fazer um pullback, né? E como nós tínhamos a região dos 38%, poderíamos já ficar atentos e tentar carregar uma venda até aqui, que já são mais de 300 pontos, tá ok? E o nosso gráfico de 2 minutos também avisou sobre a mesma venda, né, que já estava acontecendo nos 5 minutos, né? O nosso indicador também avisou pelo gráfico de 2 minutos. Então, aqui são 10h56, lembra que eu falei que era 10h45, por volta de 10h45, né? Nós já poderíamos estar pensando em venda. O nosso indicador deu o sinal às 10h58 pelo gráfico de 2 minutos, deu outro sinal às 11h02 e para quem acreditou, pegou toda essa baixa, tá certo? Pessoal, então veja a importância da gente analisar todos os tempos gráficos e ver, né, qual é melhor para você operar, em qual você se identifica, tá certo? Pois os tempos gráficos menores nós vamos ter mais sinais do indicador devido à própria volatilidade do ativo, tá certo? Então eu gostaria só de observar, né, que vocês acompanhassem no gráfico de vocês que nós tivemos aqui uma indicação de venda pela própria análise técnica e que o nosso indicador avisou antes, tá, que poderia o índice ter essa queda, tá certo? Pagando aí mais de 1000 pontos no dia 23 de janeiro. Pessoal, 23 só foi um exemplo, tá certo? Nós temos isso todos os dias, tá? Todos os dias isso acontece, por isso é importante observar todos os tempos gráficos, tá joia? E no dia 24 de janeiro nós tivemos então aí aproximadamente 630 pontos de gain, né? Que foram aqui pelo candle de número 5, deu um sinal de compra que não evoluiu nos próximos candles, mas aqui ativou a compra e pagou mais de 200 pontos. Depois nós tivemos aqui pelo candle 20 um sinal de venda e foi confirmado através do candle de número 27, pagando mais de 300 pontos. E depois, no decorrer do dia, tivemos um gráfico totalmente lateral que dificulta as nossas operações, tá certo? Muito bem. No dia 27 de janeiro, não preciso nem comentar, né, pessoal? Olha
olha que trade, né? O nosso indicador deu sinal de compra no candle de número 11, né? E pagou mais de 2.500 pontos nessa linda compra para quem carregou a operação. Ah, mas eu não consegui pegar aqui no candle 11. Muito bem, o candle de número 33 também pagou a compra, mais de 1.000 pontos, tá certo? Então, 27 de janeiro, mais de 2.600 pontos de gain. Pessoal, já merecemos um like no vídeo, não merecemos? O Trader 1000 é o indicador mais top, pessoal, o indicador mais top do Brasil. Dia 28 de janeiro, tivemos aproximadamente 690 pontos de gain e tivemos aí 320 pontos de loss, né? 320 pontos de loss, certo? Muito bem, vamos deixar registrado aqui, né? Então nós tivemos aqui uma compra de 75 pontos, aqui um stop de 170 pontos, porque a compra confirmou e não evoluiu. Em seguida tivemos a venda, que poderíamos ter pego aqui 190 pontos, ou você poderia ter segurado a operação, pois não foi estopado, e ter pego em mais de 400 pontos de gain, tá certo? Dia 29 de janeiro tivemos aproximadamente 1.880 pontos, né? Nós tivemos aqui um sinal de compra de 450 pontos, sinal de venda pagando mais de 700 pontos. Só vamos dar uma olhadinha no gráfico de 1 minuto, né? Dia 29 de janeiro, tá pertinho agora, não precisa voltar tanto o gráfico, né? Vamos lá, dia 29 de janeiro, pelo gráfico de 1 minuto. Pessoal, enquanto isso, vai dando o seu like no vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, para a gente poder, né, o YouTube enviar esse conteúdo, né, para mais pessoas. Então, dia 29 de janeiro, nós tivemos aqui pelo gráfico de 1 minuto, olha que bacana, aqui às 10 horas da manhã nós tivemos um sinal de venda e olha a pontuação que foi paga pelo sinal de 1 minuto e no gráfico de 2 minutos no dia 29 que nós estamos trabalhando, né? Vamos voltar ao nosso gráfico. Dia 29 às 9h38, às 9h38 nós tivemos um sinal vendedor e exatamente às 10 horas o candle rompe o nosso sinal de venda e paga mais de 1.000 pontos. Então vocês estão entendendo o que eu quero mostrar para vocês, que tanto o gráfico de 1 minuto como o de 2 minutos, no mesmo horário, né, ele confirma a venda, né, ele passou o nosso sinal, né, nossa venda sempre é um tique abaixo após o sinal, então poderíamos ter pego essa venda por rompimento, né, caso você não tivesse entrado nela por aqui ainda, né, se você já tinha pego aqui, teu stop estava lá em cima, então tudo bem, você já estava na operação, tá certo? Eu só gosto de mostrar para vocês alguns dias, né, em outro tempo gráfico, para vocês observarem que o nosso indicador funciona, né, não somente nos 5 minutos, mas também nos tempos gráficos menores, conforme nós temos aqui uma alta, né, pois tivemos toda essa venda, esse candle negativo, onde nós poderíamos ter vendido aqui. Nós não tivemos, né, as confluências para o indicador dar o sinal pelos 5 minutos, mas conforme mostrei para vocês, olha aqui 10 horas da manhã, né? Então para quem já conhece a análise técnica,
já ia ficar atento, né, ao sinal de venda, e o nosso indicador vem para confirmar, né, pelo gráfico menor, a venda do ativo. Pessoal, então você que ainda tem dificuldade para operar, tá certo? Não está conseguindo, adquira o Trader 1000, certo? Fale com o pessoal, com o nosso departamento comercial, com o nosso suporte que está na descrição do vídeo. Adquira o indicador e tenha sucesso nas suas operações. Tenho certeza que vocês vão ter muito mais confiança para entrar nas operações de trade. Pessoal, seguindo hoje dia 30, né? Hoje não, né? Mas aqui dia 30 de janeiro nós tivemos um sinal de venda que não evoluiu, um sinal de compra que pagou mais de 1.500 pontos no dia 30 de janeiro de 2025. E um detalhe, pessoal, interessante, olha bem esse gráfico do dia 30 de janeiro, né? O que nós observamos, né? Nós tivemos aqui movimento de alta, movimento de baixa, um rompimento, um pullback, correto? E o nosso indicador, né? E o nosso indicador deu o sinal de compra logo após o pullback. Pessoal, o Trader 1000 é o melhor indicador do Brasil, tá certo? Pessoal, notaram? Que coisa mais linda! Ó, nós tivemos uma pernada de alta, um pullback, uma pernada de alta, rompemos o topo anterior, correto? Aí nós tivemos aqui um pullback, um sinal de compra e o nosso gain. Isso no dia 30 de janeiro. Você que não tem um indicador ainda, observe no seu gráfico, faça a comparação, faça os seus estudos, pessoal. É preciso estudar, é preciso analisar o gráfico, tá ok? Pessoal, no dia 31 de janeiro, vamos ver como foi o último dia do mês de janeiro. Nós tivemos então o primeiro sinal de venda, não evoluiu, né? 200 pontos de stop. Depois nós tivemos outro sinal de venda que pagou 400 pontos. Tivemos um outro sinal de venda no candle 60 que pagou mais de 1000 pontos, dando aí 1.400 pontos de gain e 200 pontos de stop. Pessoal, então esse foi um estudo do nosso indicador Trader 1000, tá ok? Vamos disponibilizar o arquivo em PDF, tá certo? Quem tiver interesse pode entrar para o nosso grupo do Telegram, ele é free, tá certo? Lá você pode acompanhar, além desses estudos, os resultados de quem já está operando com o nosso indicador Trader 1000, tá ok? Pessoal, gostou do indicador? Quer adquirir o indicador Trader 1000 e ter sucesso nas suas operações? Chame o WhatsApp, tá na descrição do vídeo, tá ok? Aproveite também e nos siga nas redes sociais. Pessoal, aquele abraço, tchau!